Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 30 de setembro. Hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus anuncia pela segunda vez a paixão como seu destino próximo. O anúncio acontece na sequência de muita admiração por tudo que ele dizia e pelos sinais que realizava. E, no entanto, a glória e a grandeza não deviam nem podiam impedir que Jesus realizasse a missão para a qual fora enviado. Ele relembra aos discípulos que o caminho do sofrimento era a outra dimensão do seu messianismo. Os discípulos não entendem e preferem a ignorância a arriscar perguntar e esclarecer o assunto. Sem citar a ressurreição, a tragédia irá se consumar entre irmãos. O filho do homem, filho de Adão, será entregue a outros homens. Os discípulos não entendem e Jesus fica sozinho diante do seu destino doloroso. Como entender um caminho de sofrimento diante de um esperado Messias glorioso? Que, ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, nós possamos ter sempre os nossos ouvidos abertos a ouvir a palavra de Deus, mente voltada para o Senhor, para que possamos compreender o que o Senhor nos diz, não é? Os Evangelhos nos falam de tantas vezes que Jesus falou e os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando. Em alguns momentos ele pôde sentar e explicar para eles, em outros eles só foram entender lá na frente quando realmente aconteceu. Quantas vezes Deus já falou com você e você não entendeu, não é? Quantas coisas Deus nos fala todos os dias e nós não ouvimos, porque às vezes estamos voltados, preocupados com os afazeres do dia a dia, a mente sempre muito ocupada com tantas coisas que não as coisas de Deus. Quantas coisas nós damos ouvido todos os dias, né? Quando poderíamos estar dando ouvido àquilo que Deus nos fala, olhos voltados para coisas que não deveriam. Então, que possamos nos voltar inteiramente, com corpo, alma, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, nos voltar inteiramente para o Senhor, para que quando Ele nos falar, nós possamos ouvir e possamos compreender o que Ele está nos dizendo, porque é só assim que poderemos colocar em prática, né, aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Hoje, dia 30 de setembro, a igreja celebra a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. Sofrônio Eusébio Jerônimo, e este é o nome completo de São Jerônimo. Ele nasceu em Estridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento, mas estima-se que seja por volta ali do ano 347. De família cristã e rica, São Jerônimo recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. Ali, deu-se à vida mundana, deixando-se levar pelos prazeres. Porém, logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Jerônimo estudou por toda a vida, viajando a Europa ao Oriente, com sua biblioteca dos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu retirar-se para vivenciar a experiência espiritual. Uma de suas características era o gosto pelas entregas radicais. Ficou muitos anos no deserto da Síria, praticando rigorosos jejuns e penitências que quase o levaram à morte. No ano 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão.
Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, na Antioquia, em 379, mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e à divulgação do cristianismo. Devido a certas intrigas no meio romano, ele retirou-se para Belém, onde viveu como um monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Para não ser esquecido, reaparecia de vez em quando com um novo livro. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Teve palavras duras para Ambrósio, Basílio e para com o próprio Agostinho, mas sempre amenizava as intemperanças do seu caráter para que prevalecesse o direito espiritual. São Jerônimo passou o resto da sua vida em Belém, onde sempre se dedicou à palavra de Deus, à defesa da fé, ao ensino da cultura clássica e cristã e ao acolhimento dos peregrinos. Faleceu em sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade, em 30 de setembro, provavelmente no ano 420. Esse santo homem, impetuoso e muitas vezes polêmico, divergente, era odiado, mas também muito querido. Não era fácil dialogar com ele, porém deu uma contribuição ao cristianismo com seu testemunho de vida e seus numerosos escritos. Com efeito, deve-se a ele a primeira tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Traduziu os evangelhos do grego e o Antigo Testamento do hebraico. Ainda hoje, a Vulgata, embora revisada, é o texto oficial da Igreja de língua latina. Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho e celebrarmos São Jerônimo, que nós possamos estar sempre voltados para o Senhor e que não permitamos, que ninguém nos tire da presença de Deus ou nos impeça de servir, de sermos fiéis a Deus. Com toda a nossa vida, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, coloquemos Deus em primeiro lugar na nossa vida e possamos realmente amá-lo acima de todas as coisas, como fez São Jerônimo, tantos outros santos da nossa igreja. Não é tarefa fácil, mas é possível. Que Deus nos ajude nessa missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.